Vamos lá para análise dos dados. Como eu já falei para você, analisar os dados do Instagram ou de qualquer outra rede social que você tenha acesso a essa análise de dados é muito importante. Por quê? O IG profissional, ele é feito para outra pessoa, né? Eu já expliquei para você que ninguém faz um IG profissional para si próprio, né? A gente faz para atender a demanda de outras pessoas. E quando a gente faz um Instagram ou uma rede social para atender a demanda de outras pessoas, a gente tem que estar atento ao que as outras pessoas estão querendo visualizar no nosso Instagram ou na nossa rede social, tá? Então, daí tamanha importância de se analisar os dados e saber se realmente os seus seguidores, o seu público-alvo está gostando do que você está postando. Porque muitas vezes você pode estar gostando, mas a pessoa que está te seguindo não, tá? As pessoas são muito diversas, a gente não tem como controlar isso. Muitas vezes eu já postei muitas coisas que eu achei assim, nossa, que legal, isso que vai bombar. E não bombou, né? E algumas vezes também já postei algumas coisas que eu achei que nem era assim tão grandes coisas. O vídeo que eu tenho mais de 107 mil visualizações até agora é um vídeo que eu não achei que ia ser essa Coca-Cola toda, né? Mas as pessoas gostaram. E aí, quanto mais as pessoas gostam, mais o Instagram divulga aquilo ali, entendeu? Então, o algoritmo do Instagram entende isso. Se tem muitas pessoas gostando, eu vou mostrar para mais pessoas. Por isso, eu consigo ter 107 mil visualizações, mesmo tendo 21 mil seguidores, né? Que é o caso que eu estou agora. Certo? Entendido? Então, vamos lá. Vou alternar a tela aqui. Joia. Ó, então, nessa análise de dados, a gente analisa as atividades de interações, que é visitas ao perfil, que lá no seu funil são os visitantes, tá? Os cliques no site, que aí você deixa disponível um site, né? Ou então o link de WhatsApp, aquilo que a gente já aprendeu até aqui. E aí ele mede quantas pessoas estão clicando naquele link ali, tá? A descoberta, que é o alcance de pessoas e as impressões, eu vou explicar tudo detalhadamente, certo? O conteúdo, que aí ele te dá números sobre publicações, stories e promoções, né? Já que você agora já tem uma conta comercial e pode fazer promoção, o Instagram te mostra esses números. E o público, que são as principais localizações, cidades e países. Isso é muito importante para quem tem negócio local, tá? Porque se você tem um negócio local, as pessoas que têm que estar mais te vendo são as pessoas da sua cidade, lá daquele local onde você está trabalhando, certo? A faixa etária, o gênero e os seguidores, tá? Então, essas informações todas, elas são a base para você fazer mais do que o seu público gosta, tá? Então, se você faz um post que todo mundo gosta, analisa quais são as características daquele post. É vídeo? É foto? Sobre o quê? Sobre que assunto, né? Que é esse vídeo ou essa foto, tá? Seu stories. Por que as pessoas mais gostaram? Você fez alguma estratégia para atingir um determinado número de pessoas? Ou você não fez estratégia nenhuma e mesmo assim conseguiu atingir o número de pessoas? Tá? Então é isso que a gente vai aprender agora, o passo a passo, nessa aula. Ok? Bom, pessoal, vamos então agora analisar, né, as métricas. Como eu já falei para vocês, eu fiz esse Instagram aqui só para o curso, tá? Então, onde é que a gente clica para analisar essas métricas do Instagram, né? Esses números que ele nos fornece? A gente vem aqui, tá? E depois em informações, certo? E aí o Instagram vai te dar todas as informações que você precisa para efetivamente fazer mais coisas interessantes e ver o que é que seu público está gostando mais, tá? E aí, eu tenho aqui as atividades, né, de interações, descoberta, alcance, impressões. Depois eu tenho aqui as informações dos conteúdos. E depois eu tenho aqui as informações de público, tá? E aqui embaixo eu tenho
uma mensagem me falando que eu só vou saber mais sobre quem está me seguindo quando eu tiver pelo menos 100 seguidores. Então, o que que nós vamos fazer? A minha intenção era analisar todos os dados por esse Instagram aqui. Porque o Instagram, o meu profissional, Ideia Casa e Decor, é um Instagram muito grande. Então, eu pensei que vocês poderiam ficar com parâmetros muito altos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para um outro Instagram, que é esse ArcMarket aqui que eu tenho, que é um Instagram também relativamente pequeno e que eu alimento pouco. Então, pode ser que vocês consigam resultados a princípio, né? Porque depois vocês vão conseguir mais resultados do que o que eu consigo lá, no Ideia Casa e Decor. Mas aqui eu acho que é um bom parâmetro para quem está começando, tá? Então, vamos lá. A gente vai clicar aqui e aí eu vou ter aqui as informações. E aí, a partir dessas informações, é o que eu falei para vocês. Isso é uma análise, e aí você vai fazer essa análise dos dados e, a partir dessa análise, entender o seu público. Porque, como eu já falei várias vezes aqui no curso, o que acontece? O Instagram é para outras pessoas. Se você não entender que você tem um público e que você está trabalhando para esse público, não tem a menor possibilidade do seu negócio dar certo, tá? Então, a gente analisa essas métricas aqui exclusivamente para isso, tá? Para você ver o que é que o seu público está, como é que o seu público está agindo, do que é que ele está gostando e, a partir disso, criar mais conteúdo que contenha essas informações, tá? Então, vamos lá para as análises. Essa daqui é uma análise de atividade, tá? Então, ela tem interações, descoberta. Se você não quiser ficar assistindo essa aula todas as vezes que você for analisar, você pode clicar nesse izinho aqui, ó, que ele vai te dar informação do que é essa atividade, no caso as interações, tá? Então aqui, o que são interações? Esse conjunto de informações mensura as ações que as pessoas executam quando interagem com a sua conta. E aí, visitas ao perfil é o número de vezes que o seu perfil foi visitado. Então, por que que isso é importante, essas interações? Porque você precisa analisar o engajamento do seu público, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui terça, quinta, sábado e segunda. E as maiores interações foi na terça-feira. Com certeza absoluta, eu devo ter feito um post ou devo ter feito um stories que as pessoas gostaram. E por isso eu estou com a interação maior na terça-feira do que na quinta, no sábado ou na segunda. Então, quando você for analisar essas interações, entenda o seguinte. Tenta perceber qual ação você fez. Desse aqui eu não faço muitas análises, então eu não vou poder falar para vocês exatamente o que eu fiz. Mas com certeza foi ou um post ou um stories muito estratégico que eu consegui muitas interações, tá? E aí você então vai começar a analisar, por exemplo, se você teve mais interações em posts ou se você teve mais interações em stories, por exemplo, tá? Então, essa análise de interações, ela é importante, porque quanto mais o seu público interage, mais o Instagram mostra aquilo para outras pessoas, tá? Então, ela é muito importante. Depois, eu tenho aqui visitas ao perfil, né? É o número de pessoas que vieram até o meu perfil. Então, nessa última semana, que ele fala aqui que é de 9 de outubro a 15 de outubro, eu tive 6 visitas, ok? Depois eu tenho aqui descoberta. Cliquei no izinho, né, para saber o que que é. Esse conjunto de informações mensura quantas pessoas veem seu conteúdo e onde elas o encontram. Alcance. O número de contas únicas que viram qualquer uma das suas publicações e impressões, o número total de vezes que as suas publicações foram vistas, tá? Então, eu tenho aqui
57 contas que foram alcançadas, né, na verdade, foram descobertas de 16 de outubro a 22 de outubro, tá? Então, entre esses dias aí, 16 de outubro a 22 de outubro, eu tive 57 pessoas me descobrindo. Então, são 57 novas contas, ok? Já o número de impressões, que é 567, é quantas vezes as pessoas viram as minhas publicações. Então, aqui, ó, o número total de vezes que todas as suas publicações foram vistas. Então, se uma pessoa vê mais de uma vez, ela vai estar cadastrada aqui nessas impressões, tá? Agora, se ela viu uma vez só, ela vai estar cadastrada no alcance. Então, na verdade, ela viu uma vez só, ela é cadastrada uma vez no alcance e uma vez nas impressões. Ela viu mais de uma vez, ela vai ser cadastrada uma vez no alcance e quantas vezes ela viu nas impressões, tá? Então, aqui eu também tenho os dias da semana e aí quais os dias foram mais eficientes para alcance. No meu caso aqui, na terça-feira, né? Foi o dia que foi mais eficiente no alcance de pessoas. A gente alcançou 33 pessoas aí, tá? Então, por que isso é importante? Também da mesma forma para saber o que é que está trazendo as pessoas até o seu Instagram. No próximo módulo a gente vai ver as estratégias para trazer pessoas até a gente. E aí você vai começar a entender o que é que você faz que vai fazer com que as pessoas te descubram, com que elas te encontrem no Instagram. Tá? Então, vamos passar aqui para o próximo tópico, que é o conteúdo. Eu tenho aqui um número de publicações, né? 52 publicações essa semana. E aí, eu tenho aqui o seguinte, ó, as publicações. Por que eu não tenho mostrando aqui a publicação, a última publicação ou publicação da última semana? Porque eu não publiquei na última semana. Se eu tivesse publicado, estaria aqui, tá? As publicações. Mas eu vou clicar para vocês em ver tudo. E aí aqui eu tenho todas as publicações que eu já fiz no último ano. Você pode ver aqui, ó, mostrando todos de um ano para cá. Com classificação por envolvimento. Quando eu clico aqui em um ano, ou em qualquer outra dessa palavra azul, você pode filtrar por todos, então são todas as publicações, ou só as fotos, ou só os vídeos, tá? Então, você pode mudar aqui. E aí, aqui também você pode filtrar o seguinte, por ligações, por comentários, por e-mails, por envolvimento, por segmentos, por como chegar, impressões, curtidas, visitas ao perfil, alcance, salvo, SMS, cliques no site. O que é isso aqui, gente? Esse primeiro aqui fica muito claro, né? Todos, fotos e vídeos. Beleza. De cá, o que é? Por exemplo, é filtrar por ligações, por exemplo. Se você clicar aqui em ligações e aplicar, quer ver? Deixa eu filtrar por comentários e vou aplicar. Aí, ela vai te mostrar em números aqui qual a que teve mais comentários. Então, no meu caso, foi essa publicação aqui que teve mais comentários, tá? Então, aqui, ó, 4, 4, 2, 1 e 0, tá? Se eu voltar lá e fazer essa mesma pesquisa por envolvimento, vamos lá, e aplicar, ó, eu tenho 80 envolvimentos nessa publicação aqui, ó, certo? Eu tenho 47 envolvimentos nessa publicação aqui. E aí, o que é esse envolvimento? Geralmente, é um número de curtidas mais o número de comentários, tá? Ó, 4 mais 41, 47. Pode ter tido algum outro tipo de envolvimento, mas de uma maneira geral é isso. No Stories, o que é o envolvimento de Stories, por exemplo? Também tem um outro tipo, gente, que é compartilhamento, tá? Então, alguém pode ter compartilhado isso daí. No Stories, eu posso ter um envolvimento que a pessoa respondeu, tá? Eu posso ter um envolvimento que a pessoa
clicou na enquete. Então, é quando a pessoa se envolve. Ela não só vê o seu post, mas ela se envolve, tá? Então, se eu clicar aqui em ver informações, foram 43 curtidas, 4 comentários, 2 visitas ao perfil e um alcance de 308, tá? E ninguém salvou esse post, tá? Então, é isso aqui, ó. Você pode ver, por exemplo, por segmentos. Quando você faz isso aqui, significa que é o quê? Quantas pessoas te seguiram depois que viram esse post? Quantas pessoas que não te seguiam, que começaram a te seguir depois que viram esse post? Esse aqui, ó, uma pessoa me seguiu. Então, se eu estiver usando uma estratégia, que é uma estratégia para as pessoas começarem a me seguir, né? Eu posso usar posts parecidos com esse aqui. Tá bom? Agora, eu vou colocar aqui, ou vamos ver uma outra coisa. Curtidas. Vamos lá. Ó, o que eu tive mais curtida foi esse post aqui. Então, se eu estiver utilizando uma estratégia onde eu queira curtidas, eu vou fazer um post parecido com esse aqui. Tá? Então, é por isso que eu falo para vocês que é importante analisar. É importante analisar por isso, porque você vai saber o que é que você tem que fazer mais, tá? Quando você quer atingir determinado objetivo. Por exemplo, quando eu fiz esse post aqui, ó, ele não foi um post que eu fiz objetivando curtida ou comentário. Eu fiz um post para quê? Para levar as pessoas para outros lugares, tá? Então, para mim, ó, independe se tiveram poucas curtidas, ó, se teve pouco comentário, né? O ideal seria que tivesse tido mais alcance, tá? Mas aí foi isso. Então, depende da estratégia que você está usando. Para vocês que estão começando, né? Para quem está começando aí, ou se você já começou, enfim, e já sabe qual estratégia você tem que usar, use a estratégia de conseguir mais seguidores, tá? Porque o que que acontece? Se você usa essa estratégia, é uma estratégia que vai te trazer mais possibilidades de venda. E aí, quando você for fazer um post de venda, aí você pode usar, por exemplo, uma estratégia que é da pessoa interagir com você, né? Que é para você ver quem está interessado no seu produto, tá? Então, presta muita atenção nessas questões aí. Ah, eu não mostrei o Stories. Deixa eu voltar aqui para mostrar o Stories. Eu tenho também condições de mostrar isso no Stories. Vou mostrar para vocês, vamos lá. Ó, que é esse aqui. O que que acontece? Quando eu coloco aqui ver tudo, ele vai mostrar as impressões de 14 dias para cá, tá? Então, ele vai te mostrar quantas impressões eu tenho de 14 dias para cá. Então, ó, 7, 7, 7, 8, 8, tá? E aí você vai ver qual post tem mais impressão. Nesse Instagram aqui, gente, eu não uso, assim, praticamente nenhuma estratégia. Então, meu alcance, as minhas impressões são muito baixas. Depois que vocês fizerem o segundo módulo, vocês vão ter impressões muito mais altas do que isso aqui, independente do número de seguidores. Tanto faz se você tem 500 seguidores ou se você tem 5.000 seguidores. Quando você usa a estratégia de ser encontrado, não está relacionado com o número de seguidores que você tem. Aqui eu não uso estratégia nenhuma, é assim, puramente orgânico. Então, meus números são muito baixos, vocês terão números muito maiores do que esses aí, tá? E aí, aqui você também pode selecionar por outras coisas, impressões, alcance, toques para avançar. Você pode mudar aqui nas últimas 24 horas ou nos últimos 7 dias. O que que é importante isso aqui, né, gente? As impressões, a gente já vê lá quando a gente vê os stories, né? A gente já pode verificar lá. Mas, por exemplo, filtrar por saídas, né? Por que que é importante isso daqui? Para você saber qual stories você está fazendo e está levando as pessoas a saírem do seu Instagram, tá? Então, isso é importante. Por quê? Para você não repetir esse tipo de stories, tá? É muito importante para você não repetir esse tipo de stories, tá? Então, ó, tá vendo? Esse aqui teve uma saída, ó.
esse aqui também. Então, você tem que prestar atenção nisso para você não repetir o que está errado, ok? Então, vamos lá. Esse aqui, gente, é de promoções. E aí, é só se você já tiver feito alguma promoção. Se você não fez nenhuma promoção, se você nunca impulsionou uma publicação, vai estar como esse aqui, né? Sem nada, sem nenhuma informação, porque você nunca adicionou uma publicação paga. No meu caso aqui, através desse Instagram, eu nunca fiz. Então, eu não vou ter nenhuma promoção aqui, ok? Então, joia, a gente já analisou aqui o conteúdo e a gente vai agora para uma das análises de informações que eu considero mais importante, que é a análise de público, tá? Por que essa análise é importante? Eu acho que é a mais importante porque é a primeira informação que você tem para começar a conversar com o seu público. Então, para saber como é que você vai conversar com o seu público, né? Então, eu tenho aqui número de seguidores, 3.097, né? Me fala aqui mais 3 da semana de 9 de outubro a 15 de outubro. E aí, eu tenho aqui principais localizações. Eu tenho um izinho aqui, que é os locais onde seus seguidores estão concentrados, certo? Então, por cidade, eu tenho mais pessoas de São Paulo me seguindo, depois do Rio, depois Belo Horizonte, depois Goiânia, depois Manaus. Por que isso aqui é importante, gente? Se eu resolver fazer um evento offline, que tenha uma mídia relacionada com esse Instagram aqui, onde vocês acham que eu vou fazer? Em São Paulo. Se eu for fazer, por exemplo, uma publicação paga, você acha que eu vou priorizar falar para quem? Para as pessoas de onde? De São Paulo, né? Que é o maior número de pessoas que me seguem. 9% das pessoas que me seguem estão concentradas em São Paulo, né? Então, o que acontece? Esses números são muito importantes. Então, se você vai fazer uma ação, se você vai usar uma estratégia de negócio local, né? Mesmo que você não tenha um negócio local, se você quer atingir determinada cidade, vocês vão aprender essa estratégia no próximo módulo, você vai usar essas análises aqui para saber qual cidade você vai direcionar isso daí, tá? Aqui também eu tenho uma análise de países, né? No caso aqui, 91% das pessoas que me seguem são do Brasil. Essas outras pessoas aqui não faço a menor ideia de quem sejam, mas é isso. Então, isso aqui é muito importante por causa disso, tá? Se eu fizer uma publicação paga, por exemplo, desse Instagram aqui, com certeza eu vou colocar para elas aparecerem para São Paulo, tá? Eu vou filtrar para elas aparecerem para São Paulo. Joia? Aqui é uma outra informação também muito importante, que é a de faixa etária. Por quê? Para saber que público eu estou atingindo. Olha para você ver, esse Instagram aqui é um Instagram para pessoas formadas. Você vê que eu atinjo um público maior de 25 a 34 anos. Por quê? Pessoas que já se formaram, né? Já é um Instagram para arquiteto, formado. Então, isso aqui para mim é bem óbvio, mas para vocês que vão buscar clientes que não têm esse tipo de identificação, por exemplo, se você for buscar um cliente que você não sabe se ele é formado ou não, que não tem a ver com faixa etária, isso aqui é uma ótima análise para você, né? Porque você vai olhar aí a faixa etária que você está atingindo e vai fazer publicações voltadas para essa faixa etária, né? Então, se você tem um negócio que está atingindo pessoas muito idosas, você vai fazer publicações voltadas para essa faixa etária. Então, o copy é diferente, quer dizer, o texto é diferente, né? Essa comunicação com a pessoa é diferente, tá? Depois eu tenho aqui também a faixa etária de homens e de mulheres. No meu caso aqui, coincide muito, tá vendo? Ó, de 25 a 34, 25 a 34, 25 a 34, tá? No meu caso, coincide. Então, se eu for fazer, por exemplo, uma publicação paga, eu vou segmentar essa idade. Fatalmente vou segmentar, de 25 a 34, tá? Depois eu tenho aqui gênero.
Gente, isso aqui é muito importante. Esse Instagram aqui eu tenho meio a meio. Eu tenho metade homem, metade mulher. Mas se eu tenho um Instagram de moda feminina ou de moda masculina, por exemplo, isso é muito importante porque você vai comunicar para homem e para mulher. É muito diferente comunicar para um e para outro, tá? Por que que é diferente? Quando você vai falar só para mulheres, ou para 90% dos seus seguidores são mulheres, por exemplo, ou 85% dos seus seguidores são mulheres, você vai usar os termos todos no feminino, né? Então, você vai usar você que usa moda e tal, você que é uma mulher elegante, né? Quando você tem um Instagram que a maioria dos seus seguidores são homens, você vai usar um vocabulário voltado para homens, tá? Então, isso aqui é importantíssimo na comunicação. Você saber se você está conversando com homens e mulheres ou se você está conversando só com homens ou só com mulheres. Ah, Gisele, então tem Instagram que é 100% homem ou 100% mulher? Acho difícil, acho dificílimo. Mas se mais de 80% do seu público é homem ou é mulher, comunique-se com a maioria, tá? Então não tenha medo de falar no gênero feminino se o seu Instagram tem mais de 80% de mulheres. Não tenha medo, porque isso é muito tranquilo. Não significa que você não vai atingir outras pessoas, você vai atingir os homens também, mas você está conversando efetivamente com mulheres. A sua comunicação fica muito mais efetiva, tá? Depois eu tenho aqui seguidores. Eu tenho uma análise por hora e eu tenho uma análise por dias, tá? Então, vou clicar no izinho aqui, vamos lá. Seguidores por horas. Tempo médio quando seus seguidores ficam no Instagram em um dia típico. Seguidores por dias. Os dias da semana quando seus seguidores estão mais ativos. Essa análise também é fundamental. Por que que ela é fundamental? Para você saber os dias e as horas que você vai postar, né? Então, você precisa ficar preso nisso? Não. Mas se você conseguir fazer uma análise, é ótimo. Mas você tem que prestar muita atenção numa coisa também. Por exemplo, eu tenho aqui a terça-feira, um dia que os meus seguidores passam muito tempo no Instagram, né? O que que acontece? Nessa terça-feira é um ótimo dia para eu postar, tá? Então, eu tenho aqui terça, quarta, quinta e sexta. Todos eles estão bem equivalentes. Então, se você quer fazer 4 publicações por semana, você vai utilizar esses dias. Se você quer fazer uma publicação por semana, você vai escolher um desses dias, tá? Então, por isso que é muito importante. Com relação às horas, olha o horário, por exemplo, de 0 a 3 horas da manhã, não tem quase ninguém no seu Instagram. Então, não vá fazer publicações desse tipo, tá? Nesse horário. E aí tem lá 9, meio-dia, 15 horas, 18 horas. O pico é meio-dia e 18 horas. Então, se eu vou fazer uma publicação por dia, eu vou fazer uma publicação nesse horário, tá? Por quê? Porque se eu fizer a publicação nos outros horários, eu corro o risco de não estar atingindo o meu público, tá? Então, por isso que é muito importante. Joia? Então, eu tenho aqui, dias, terça-feira, tá vendo, terça, quarta, quinta. E as horas, por exemplo, das terças-feiras. Tá vendo? Eu tenho quantas pessoas estão no Instagram nesse momento. Então, atente-se a isso aí para você fazer publicações mais efetivas. Ok? Então, é isso, gente. Sobre as métricas do Instagram, é isso. E te espero na próxima aula. Um beijo.